Seu nome completo, por favor? Tânia Maclóvia Rosso Zinelli. Dona Tânia, a senhora é assistente social ali no hospital? Sim, assistente social da Santa Casa. Tá. Dona Tânia, a senhora foi apontada como testemunha de acusação por força da lei, que eu advirto que a senhora tem um compromisso de falar a verdade. Esse é um processo contra o Luiz Fabiano, em que ele é acusado de ter causado a morte do filho dele e também do que a gente chama de tortura-castigo. O que a senhora acompanhou ali no hospital em relação à situação dessa criança? Bom, eu, como assistente social do hospital, fui chamada na tarde pela enfermagem do hospital para acompanhar o caso de um menino que havia chegado ao hospital em uma situação de violência, uma agressão muito grande. E então eu, enquanto profissional nessa área, eu faço sempre os acompanhamentos. Chegando ao hospital, se viu então o menino Márcio com uma situação lamentável. Então pedi que se fizesse presente conselho tutelar e a brigada militar. E então fui fazer os encaminhamentos devido, fui conversar com o pai do menino. Ele não se encontrava, ele estava fora do hospital, então eu saí, encontrei um amigo que estava que acompanhou o seu Márcio. Então questionei a ele sobre onde estava o pai. Ele me disse que o pai havia ido à Vila Nova para conversar chamaram uma pessoa para ficar com o menino Márcio. Então ele se fez presente de imediato ao hospital, onde então eu realizei um acolhimento na presença do enfermeiro que estava no ambulatório. Conversei em uma sala sós com o senhor Márcio, o senhor Luiz Fabiano, onde questionei a ele o que estava acontecendo, enfim, pois estávamos provavelmente diante de um crime bárbaro, onde estavam nesse momento todas as pessoas bastante chocadas dentro do hospital já com essa situação. Ele me disse que o menino estava aos cuidados dos tios, que ele havia vindo na cidade na quarta-feira, que teria retornado para a zona rural onde ele estava trabalhando. Na sexta, ele veio e retornou para fora. Então, eu ainda questionei o porquê que ele não havia levado o menino no hospital, se ele relatou que o menino já estava machucado. Ele pouco me respondeu, ele estava sentado, tirado na cadeira. Então, questionei o que havia acontecido, pois ele tinha vários hematomas no corpo, ele tinha a face machucada, ele tinha os dentes arrancados, ele tinha sangue visível, né? Ele tinha o maxilar todo destruído, enfim. Ele me disse que a questão dos dentes, que o menino estava engolindo a língua e que ele colocou uma colher, mas que não resolveu. Então, nesse momento, o menino estava já em atendimento no ambulatório da Santa Casa. Foi uma situação bastante estúpida que foi vista dentro do hospital com essa criança, porque durante todos esses meus anos de hospital, eu acredito que não tenha visto tamanha barbárie. Doutora Rochelle, doutor Piton, pelo Ministério Público. Tudo bem, dona Tânia? Tudo bem. A senhora iniciou o seu depoimento na delegacia dizendo que tinha chegado uma criança violentamente agredida. Sim. Quando a senhora viu o menino num primeiro momento, isso parecia uma criança que caiu, que teve uma queda, ou era uma criança espancada? Não era uma criança que caiu. Nenhuma criança cai e fica como ficou. Era uma criança que tinha sido espancada. Alguém tinha feito aquilo com ela.
Ela tinha muitos machucados, então não era uma criança que caiu e que tivesse acontecido essa situação. Tá. A minha pergunta é sobre isso porque surgiu no processo alegações de que ela se autolesionava, de que ela teria caído, de que ela colocava a mão na boca e por isso machucou a boca. Do que a senhora viu, isso não era algo natural de uma criança que caiu ou que se machucou sozinha. Não, isso não era algo de uma criança que se machuque sozinha, porque nenhuma criança consegue fazer o que foi visto na boca daquela criança. Nenhuma criança com 1 ano e meio, acredito que o Márcio tinha 1 ano e 8 meses, tenha conseguido machucar os dentes como estava. Ele tinha muitos machucados, ele tinha uma face com muitos edemas, ele estava realmente com o rosto muito machucado, e aquilo uma criança na idade dele não faria. Pelo que a senhora está relatando, era visível para qualquer pessoa ver que o menino tinha sido espancado e que estava numa situação grave. Sim, eu enquanto assistente social, eu não sou da área médica, mas qualquer pessoa poderia ter ajudado esse menino. Qualquer pessoa poderia ter visto que ele estava machucado. Então, independente de ser da área médica, enfim, de estar no hospital todos esses anos, realmente, ele era uma criança espancada. Ele foi espancado. Ele estava muito machucado. Ele tinha violências muito aparentes, de que teria acontecido algo recentemente com ele. Na conversa que a senhora teve com o pai, a senhora perguntou para ele quando teria sido essas lesões? Ele me disse que na quarta-feira, quando ele veio da zona rural, ele tinha observado algo. Bom, mas aí ele foi para fora, ele retornou para a zona rural, onde ele estava trabalhando. Ele, na sexta, ele veio pela manhã e ele retornou à tarde. Ele tinha conhecimento, sim, dessas hematomas e desses machucados. Foi então que eu questionei o porquê, então, não teria levado ao hospital diante dessa situação visível que estava o menino. Ele não me respondeu muita coisa, nada respondeu. Então, por que só foi levá-lo no domingo, onde o menino deu entrada ao hospital convulsionando, onde realmente o menino estava extremamente agredido, onde o menino era lamentável ver esta criança. Acredito que nós todos que tivemos esse atendimento pontual no hospital, lembramos desse fato. E ele não respondeu nada? Não. Tem um trecho do seu depoimento anterior, em juízo, que a senhora disse que o Luiz Fabiano respondeu para a senhora que não estava tão roxo na sexta. Por isso que ele não tinha levado o menino no hospital na sexta-feira. A senhora recorda disso? Sim. Ele disse que não estava tão roxo, que não estava tão visível, né? Mas que quando ele retornou, esses hematomas eles estavam mais, né? Ele estava mais roxo, né? Ou seja, quando ele foi para fora, ele já tinha visto o menino roxo. Sim, ele já tinha. Foi o que ele me disse, que ele já tinha visto que o menino tinha hematomas, mas que não tinha levado. Então foi quando eu questionei ele. Se o senhor tivesse visto que o menino estava nessas condições, por que não trouxe para o hospital? Ele nada me respondeu. Isso significa que mesmo com a criança bastante machucada, já tendo visto que o menino estava roxo na sexta, ele optou por ir para fora ao invés de levar o menino para o hospital, Sim, foi isso? Essa foi a minha percepção e foi o que eu entendi. Que mesmo ele estando nessas condições, ele não buscou o recurso para o menino. Tanto que o menino chegou na situação que chegou no domingo, onde então ainda eu questionei se o menino... Se o senhor soube que às 16 horas aconteceu esse fato, o porquê de chegar próximo das 19 horas no hospital? Por que não ter vindo buscar o socorro antes? E ele também não respondeu? Não.
A senhora disse que ele tinha diferentes lesões por todo o corpo, o rosto, que ele estava todo machucado. Ele tinha lesões, do que a senhora viu, recentes e outras antigas? Sim, ele tinha tinha muitas lesões recentes, tinha lesões antigas, tinha o braço, a perna, o rosto, a face era muito agredida. A face foi uma das coisas que marcou todos nós muito, mas ele também tinha algumas coisas que talvez acontecessem, já vinham acontecendo, o que se percebe que essa criança era uma criança muito agredida, era uma criança muito maltratada, era uma criança que, mas o que chegou ao hospital foi o pontual, né? O que chegou ali foi o que nos chocou muito, foi o estado em que aquele menino estava nesse momento, com esses sangramentos aparentes, com essas lesões, enfim, pontuais que eu trouxe. Ele era um menino que estava, a gente observava, tinha uma sujidade corporal, ele era um menino que estava aparentemente emagrecido, faltavam cuidados a este menino. De longo tempo? Sim. A senhora disse que perguntou ao pai sobre os dentes arrancados. Sim, foi uma das coisas que eu perguntei. O que tinha acontecido? Porque nenhuma criança arranca os dentes. O que tinha acontecido para os dentes estarem assim? Porque o senhor Luiz Fabiano, então, falou que ele, como a criança estava convulsionando, ele havia, então, colocado uma colher para que tentasse, para que ele não engolisse a língua, mas que não tinha resolvido. Do que a senhora viu do estado da criança? As lesões na boca pareciam de ter colocado uma colher ou era espancamento? Eu acredito que fosse espancamento. Não era somente uma colher. Excelência, só uma questão de ordem, por gentileza. As impressões pessoais da testemunha não vêm ao caso. Ela tem que responder a respeito do que ela viu. Eu estou perguntando e não sobre do o que ela viu. achou. Eu estou falando com o magistrado, por gentileza. Só tem um pouquinho mais de educação. E então eu gostaria que Vossa Excelência indeferisse esse tipo de questionamento e resposta, porque é de cunho subjetivo. Se a pergunta for se a depoente viu doutor, em algum momento, eu estou falando com o magistrado, por gentileza. Eu vou pedir para consignar em Excelência, posso falar com o senhor? Causando tumulto no momento de inquirição. Doutora, a senhora, por favor, aguarde no conflito. Pode concluir. Excelência, então é só nesse sentido que eu pondero, se a pergunta for se a depoente viu alguma colher, qualquer objeto que pudesse ter causado a quebra dos dentes da vítima, aí nós não nos opomos. Agora, as impressões a respeito dela é de caráter subjetivo e a lei processual penal veda esse tipo de pronunciamento. Seria nesse sentido. Doutora Rochelle, a senhora, por favor, pergunte apenas em relação aos fatos, tá? E em relação aos pedidos de consignação em ata de qualquer inconformidade em relação a perguntas, tá? Está tudo sendo gravado. A ata é do tempo, doutores, do Código do Processo Penal, tá? Está tudo gravado. Depois pode todo mundo ingressar lá, examinar todos os debates que estiveram, tá? E depois alegar eventual nulidade se houver prejuízo, tá? A senhora pode doutor, continuar perguntando, doutor. Nós sabemos que o tribunal só considera aquilo que está consignado em ata e não o que está gravado, né? Sim, por isso eu estou pedindo consignação em ata. Eu vou consignar na ata, né, que todas as inconformidades em relação às perguntas realizadas constam nas gravações. Pode prosseguir. Tem um outro trecho do seu depoimento anterior em que a senhora referiu que o pai estava frio. A criança estava na UTI convulsionando e ele estaria sentado na salinha com as pernas para cima assistindo televisão e que isso chocou toda a equipe. Estou lendo o que a senhora disse. A senhora podia nos explicar melhor o que a senhora viu? Sim. O menino Márcio, posterior ao ambulatório, foi transferido para a sala vermelha, que é uma sala de cuidados intensivos, onde pacientes graves
Ficam. Acompanhei, sempre com muito respeito, o senhor Márcio. Acompanhei-o até a sala da pediatria, que é anexa, é próxima à sala vermelha. O senhor Márcio, então, sentou. Desculpa, o senhor Luiz Fabiano. Ele sentou, levantou as pernas numa mesinha e ficou assistindo a televisão. Foi então que a sala vermelha, que é a sala ao lado, o menino Márcio recebeu os cuidados devidos da equipe da enfermagem e médica. E isso impactou bastante a todos nós. A falta de sensibilidade e frieza do senhor Luiz Fabiano. Ele estava indiferente ao que pudesse acontecer, filho. Indiferente ao acontecido. A senhora disse que ele tinha marcas de agressões recentes e outras antigas. Isso que essa criança já vinha sendo judiada há mais tempo. A senhora sabe do que a senhora viu ali? Quanto tempo parecia? Não tem como precisar o tempo, mas a gente conseguiu ver, eu consegui ver e observar que o menino Márcio era um menino agredido. Era um menino que vinha sofrendo agressões, que não era um menino cuidado, que era um menino que realmente sofria. E, infelizmente, chegou conosco como chegou. Tem um trecho do seu depoimento também em que a senhora disse que ele parecia confuso, por isso parecia, cada pouco dava uma resposta diferente, evasiva. A senhora pode nos explicar melhor essa postura dele lá a respeito do que a senhora perguntou para ele? Ora, o senhor Luiz Fabiano não sabia dizer o tempo que estava com o menino, porque o menino ora estava com a bisavó, ora era com a mãe. Quanto tempo ele estava, não sabia precisar o tempo, se eram 3 meses, se eram 4 meses. Não tinha de posse os documentos. Eu via que o senhor Luiz Fabiano estava confuso. Ora ele teria ido para fora um dia, ora um outro dia, sabe? Então, eram coisas que eram respostas vagas ou silenciosas do senhor Luiz Fabiano. Isso chamou atenção? Isso chamou atenção, porque quando nós estamos diante de umas crianças em uma situação como aquela, acredito que o comportamento de um genitor deva ser o outro. Excelência, são impressões pessoais, eu insisto novamente em dizer a impressão dela a respeito da postura, eventualmente, de um pai e de uma mãe. Eu só gostaria que ela respondesse objetivamente aquilo que é perguntado. Ela está fazendo tergiversações. Eu já entendi, doutor. Ela está concluindo a linha de raciocínio dela, doutor. Pode prosseguir. Também consta no seu depoimento anterior aqui que ofereceram ao Fabiano para ele ver o menino, que chamou atenção porque ele sequer quis ir ver o menino. Não, ele não foi ver o menino. E quando aconteceu o óbito do menino, então foi informado e foi sim ofertado ao pai para ver. Ele não quis ver o menino. Foi então que eu orientei aos procedimentos legais onde deveriam ser feitos em relação ao óbito do menino Márcio. E o senhor Luiz Fabiano, então, disse que não iria vê-lo. Orientei que procurasse a delegacia de polícia para os encaminhamentos, todos devidos, pois estávamos diante de um crime, provavelmente. Eu não saberia dizer se é um crime ou não, mas que era um fato chocante, e que realmente ainda oferecia a ele o benefício eventual da política de assistência social, o auxílio funeral, caso necessitasse. O mesmo me disse que não precisaria.
solicitei a ele que me procurasse na manhã, porque já estávamos no dia seguinte, né? Se precisasse para conversarmos, e ele não compareceu. Então, ele não se importou, não quis ver o menino nem antes, enquanto estava sendo cuidado pelos médicos, e nem depois de morto? Não, nem durante os cuidados com o médico e nem depois do óbito do menino. Isso chamou atenção? Isso é comum em outros casos em que vocês atendem crianças? Não, não é comum. O comum sempre é a participação da família ou do responsável legal quando acontecem essas situações. Sempre solicitamos e acompanhamos essas demandas dentro do hospital. Essa indiferença dele, então, chamou a atenção de vocês? Sim, a indiferença que nos chamou a atenção. Tem uma outra expressão que a senhora usou aqui em depoimento. Essa criança apanhou muito e deve ter chorado horrores. Sim. Eu acredito que esta criança tenha apanhado muito e deva ter chorado muito. Porque nenhuma criança chega naquelas condições sem ter sofrido e chorado muito. Boa tarde, Tânia. Boa tarde, doutor. Gostaria de compartilhar ali um documento. Senhora Tânia, a senhora reconhece esse documento que está ali na imagem? Por gentileza. Sim. Que documento é este, por gentileza? Esse documento é um e-mail proveniente do Serviço Social da Santa Casa, onde todas as situações de vulnerabilidade, de violência, são encaminhadas aos órgãos competentes. Ali no e-mail, na folha 77 dos autos, menciona que a criança apresentava, então, desidratação, desnutrida, com convulsões, hematoma na cabeça, braço, costa, perna, boca, com os dentes quebrados. Por isso que a senhora informou ao Conselho Tutelar e a Brigada, é isso? Sim, por isso. Tá. Aí a senhora narrou em seguida, colocou até em negrito, situação de março, né? A senhora narrou o seguinte: genitores separados há aproximadamente 4 meses, a criança estava nos cuidados do genitor. Verbaliza, abre aspas, tirei da mãe porque ele era agredido pela companheira da mãe. Sim. Isso ele mencionou, que está em negrito, ele teria mencionado para a senhora? Sim, ele mencionou a mim, sim. Tá, então, ele teria mencionado que antes de estar com ele, quem estaria agredindo era a companheira da mãe. Sim. Estaria agredindo a criança, o Márcio? Isso, que a companheira da mãe o agredia. Tá. E em algum momento das perguntas e questionamentos da situação que a senhora visualizou de lesões na criança, ele disse que teria sido os tios, Riane ou Roberto, alguém na casa onde ele estava morando, o responsável pelas agressões? Não, ele não disse que teriam sido os familiares. A senhora várias vezes perguntou para ele dos hematomas? Sim, várias vezes perguntei, né? E ele me disse, então, que o menino era agredido pela companheira. Aí me falou ainda que era batia ou tapas, enfim. Eu ainda questionei se achava que tapas seriam normais para uma criança. Nada me respondeu. Em nenhum momento ele falou que as pessoas na casa, os tios, alguém teria agredido? Não. Tá. A senhora mencionou que quando a senhora procurou o pai, a senhora não conseguiu encontrar ele, mas encontrou um amigo do pai. Isso. Lembra o nome dele? Não conseguiria lembrar agora. Seria momento. Tiago? Sim, Tiago. Tá. Ele estava na frente do hospital, eu estava com o enfermeiro, e foi quando eu perguntei se ele conhecia o senhor Luiz Fabiano. Ele me disse sim. Eu perguntei como é seu nome, e ele me disse. Então foi aí que eu pedi que chamasse o senhor Luiz Fabiano. E esse amigo falou, pelo que eu entendi, esse amigo falou que ele foi procurar alguém para ficar no hospital? Sim, foi procurar alguém no bairro próximo ao hospital, na Vila Nova, para ficar com o menino. E eu pedi que viesse porque nós estávamos diante de uma situação em que não era para ficar outra pessoa, precisávamos sim de um responsável por essa criança. Então, ao que tudo indicava, o pai não queria ficar no hospital acompanhando. Pelo que esse amigo nos falou, que ele teria ido buscar uma senhora, uma pessoa, para ficar com o menino. Tá. Foi então ainda que eu conversei com o Conselho Tutelar
E eu questionei se teria algum impedimento do pai ficar com o menino, e o conselheiro me disse que não teria, porque ele estava sob a responsabilidade do pai. Tá. Lá no documento que a senhora encaminhou, ainda, se puderem compartilhar por gentileza, obrigado. Seguindo, a senhora mencionou ali em negrito, abre aspas, na sexta ele já tinha tido convulsão e roxos no rosto, só que não tanto assim. Fecha aspas, relatos do genitor. Isso está no seu documento. Ele nos relatou isso, sim. Que ele então teria percebido já o roxo no rosto da criança. Sim. E a senhora não perguntou? Se a senhora não levou no hospital? Sim. E ele? Sim. E ele, né, a resposta foi vaga. Né, porque eu ainda questionei o porquê não ter levado ao hospital já na sexta, ou já quando ele viu esses primeiros. Por que ele voltou ao trabalho? Sim. Foi uma resposta vaga. Tá. Nesse mesmo documento, a senhora mencionou que o genitor foi conduzido para prestar depoimento na delegacia e aí teria comparecido a genitora no hospital e dizia estar chocada com a situação. Isso, compareceu a genitora, onde então eu solicitei que se retirasse da sala onde estava o menino, porque eu não sabia o contexto, enfim, não era um caso que eu acompanhava, porque nós temos os casos internos dentro do hospital que nós fizemos o acompanhamento. Então, às vezes, tem crianças que a gente sabe o que está acontecendo. Isso não era um caso acompanhado. Então, eu solicitei que se retirasse. Então, ela saiu. Foi então aí onde eu conversei com a conselheira, solicitando quem poderia, então, ficar com o menino aos cuidados no hospital. Então, ela se retirou. A senhora narrou que, a senhora me corrija se eu estiver errado, Sim. Que para a senhora houve falta de sensibilidade e indiferença por parte dele, do pai. Sim. E da mãe, em contrapartida, estava chocada com a situação. Estava a mãe chocada com a situação e o pai, né, com essa insensibilidade. Aí a senhora deu depoimento. A senhora deu um depoimento também na polícia, né? Sim. Além daquele documento. Ali eu destaquei em amarelo a última frase da senhora. A assinatura ali é da senhora, Tânia? Sim, Rose Zinete. Tá, eu destaquei ali. Que os sinais presentes no corpo da criança fazem crer que a criança foi torturada por muito tempo. A senhora confirma isso? Confirmo isso. Em nenhum momento ele imputou a responsabilidade das agressões ou da violência, daqueles sinais, a qualquer outra pessoa. Não. A não ser aquela situação ali da companheira que a senhora narrou em negrito. Da companheira há 4 meses antes da... Isso. Okay. Obrigado. Sem mais perguntas. Pela defesa. Boa tarde, dona Tânia. Boa tarde. Dona Tânia, eu pergunto para a senhora, antes desse episódio que a senhora está nos relatando aqui, a senhora conhecia o Luiz Fabiano ou o Márcio? Não, eu não conhecia o senhor Luiz Fabiano e nem o menino Márcio. Perfeito. A senhora conhecia o ambiente familiar em que o Márcio ou o Luiz Fabiano moravam? Não, não conhecia. Não sabia com quem eles moravam? Não. Não conhecia nenhum outro parente do Márcio? Nenhum outro familiar. Até tinha alguns familiares que internam, né, no hospital, depois a gente fica sabendo, maternidade, mas eu não tinha conhecimento de nenhum familiar. Tá. Durante a internação do Márcio, naquele período ali em que ele foi levado ao hospital e que ele começa a receber os primeiros atendimentos. Esses atendimentos são feitos por quem? A senhora recorda quais foram os médicos? Ou qual foi o médico? Sim, quando eu cheguei, ele já estava recebendo o atendimento da equipe médica no ambulatório, que era o médico que estava de plantão, enfermagem, e posterior... Eu quero saber quem são os médicos. Sim, o médico era o Dr. John Lennon, no ambulatório, e a enfermagem, a enfermeira Sara, tinha uma outra enfermeira também, que eu não recordo, eu sei que a equipe da enfermagem ela desceu ao ambulatório para ajudar a enfermeira. Tá, vou perguntar mais objetivamente. O doutor Antônio Roberto da Silva Nunes atendeu o Márcio? Sim, atendeu o Márcio.
na pediatria e na sala vermelha, né, que é a sala de cuidados intensivos, que é como se fosse uma UTI pediátrica. Ok. Durante esse período em que o Márcio estava sendo atendido, sobretudo na UTI, na sala vermelha, Sim. a senhora estava presente acompanhando os procedimentos? Eu estava na sala, não dentro, acompanhando os procedimentos. Eu estava fora, porque é uma sala Não, a onde... senhora só me responde se Sim. estava ou não. Não estava na sala. Tá. Outra coisa que eu vou lhe perguntar. Essas impressões que a senhora acabou de relatar sobre o estado físico e sobre questões de possível desnutrição, situações das quais lhe foram questionadas e a senhora mencionou. Pergunto para a senhora, essas impressões, elas são impressões pessoais suas ou houve, naquele momento em que a senhora estava se deparando com aquela situação, alguma comprovação técnica a respeito disso? Os profissionais que estavam atendendo o menino... Quais os profissionais? Eu não recordo quem o que estava, que eles disseram? Que isso era uma criança estava aparentemente desnutrida. Tá, mas a senhora não sabe dizer... Emagrecida. A equipe pediátrica que estava atendendo. Tinha a doutora Estela, tinha o doutor Bebeto, tinha a equipe da enfermagem. E era visível que o menino estava desnutrido e emagrecido. Tá. A senhora sabe precisar quanto tempo ele estava desnutrido, já que a senhora obteve essas informações de certa forma privilegiadas? Não saberia informar o tempo. Tá. Mas há 25 anos de hospital faz eu ver quando chega uma criança... Não. Estou perguntando objetivamente, não o que a senhora imagina que possa ter acontecido. Tá? Outra coisa. Eu quero perguntar para a senhora o seguinte, durante quanto tempo a senhora entrevistou o Luiz Fabiano? O tempo de acolhimento. Eu não fiz uma entrevista, eu fiz um acolhimento como eu faço com todos os outros pais que chegam com uma criança. Quanto tempo durou o acolhimento? Não saberia, mas mais de 30, 40 minutos. Mais de 30, 40 minutos? Acho que deve ter sido uns 30 minutos. Tá, e nesse período aí, o Márcio estava sendo atendido? Sim, o Márcio estava em atendimento no ambulatório. Tá. E a situação do Márcio era uma situação complicada, era uma situação extremamente frágil? Sim, era uma situação grave. Desde o momento em que ele entrou. Não, só estou lhe perguntando isso. Então, enquanto a senhora atendia, fazia essa entrevista, ou enfim, o acolhimento com o pai do Márcio, o Márcio estava num estado grave, é isso? Sim, o Márcio estava no atendimento já. Isso, desde o momento em que eu cheguei no hospital, o menino... A pergunta foi essa, dona estava. Tânia. É só saber se enquanto a senhora estava atendendo o pai, a criança estava sendo atendida pelos médicos, é isso? A criança estava sendo atendida. A senhora disse que teve contato, ou talvez eu tenha me equivocado, mas a pergunta é nesse sentido, com a mãe biológica do Márcio? Sim, ela esteve no hospital com a mãe biológica e a companheira da mãe, que o conselheiro Emir avisou que o menino estava nessas condições. Tá, e aí a senhora fez alguma entrevista de acolhimento com a mãe também? Sim, acolhi a mãe, aí ela falou que o menino estava com o pai, que ele tinha ido a uma festa, um aniversário, e que o pai não havia devolvido. Então eu questionei, por que então a senhora não procurou, já que o pai levou o menino e não devolveu? Eu nem estou lhe questionando a respeito disso, eu só estou perguntando para a senhora... o que eu perguntei a ela. Não, a senhora está se adiantando na pergunta, não tem problema. Mas a senhora pode responder aquilo que eu lhe pergunto só. Tá? Pode ser que isso até nem interesse. Eu quero continuar lhe perguntando a respeito ali do dia. A senhora acaba de mencionar aqui que esteve lá no hospital um conselheiro tutelar. A senhora recorda quem era? Era o conselheiro Emir. Ele esteve sozinho ou acompanhado de algum colega? Ele esteve com outra conselheira, se eu não me recordo, é a conselheira Celanira. Celanira. A senhora sabe, ou a senhora acompanhou eventualmente a conversa que esses conselheiros tiveram com o seu Luiz Fabiano? Não acompanhei. A senhora sabe dizer se o Luiz Fabiano saiu, por exemplo, acompanhado dos conselheiros aquele dia lá do hospital? Saiu acompanhado dos conselheiros, isso eu consigo... Certo.
E a senhora sabe dizer se o seu Luiz Fabiano saiu acompanhado dos conselheiros antes da senhora ter procurado aquele amigo dele lá na frente do hospital ou depois? Não, eu desconheço essa resposta. Não tem como lhe dar, porque eu acredito que não. Que ele não tenha estado com os conselheiros. Não. Eu estou perguntando se a senhora foi até a esse suposto amigo do Luiz Fabiano antes dele ter saído do hospital com os conselheiros ou após isso? Não, ele não tinha saído com os conselheiros, o senhor Luiz Fabiano. Em momento algum, o senhor Luiz Fabiano saiu com os depois, conselheiros? Depois que eu fiz o acolhimento, que eu fiz a escuta, sim, que os conselheiros tutelares o acompanharam. Pelo menos eu tenho ciência desse momento, desse outro não. A senhora chegou a conversar com os conselheiros tutelares a respeito do que eles haviam conversado com o Luiz Fabiano ou não? Não? Ou seja, a senhora fez a sua entrevista, o seu procedimento e os conselheiros fizeram o deles, sim, é isso? Até porque eu estava fazendo a minha escuta e posterior... Sim, não, só me responda isso. A senhora sim. fez o da senhora e eles fizeram o deles, é isso? Sim. Tá. A senhora recorda de ter dito, ou melhor dizendo, a senhora recorda em algum momento de ter questionado o seu Luiz Fabiano se ele havia agredido o Márcio? Eu conversei com ele sobre isso. Em nenhum momento ele disse que teria feito agressões ao menino. Tá. Então a senhora perguntou para ele? Eu não lembro se eu cheguei a perguntar ou se o assunto veio, sabe, à tona. Não, a senhora perguntou porque o que diz aqui, a senhora diz que ele... Então, que ele teria dito que tá. não. Então a senhora está lembrando que a senhora perguntou para ele? Sim. Tá, ok. Eu estou satisfeito. Jurado, sua uma pergunta? Não havendo necessidade, podemos encerrar. Pergunta aos doutores se posso dispensar a testemunha? Posso dispensar, doutores? Doutores? Sim? Muito obrigado, a senhora está dispensada, então.